Olá, tudo bem? Eu sou a Simone da Infranews Telecom. Muita coisa já foi dita sobre o 5G e ainda há muito mais coisas para falar sobre o assunto. As redes ópticas serão as protagonistas nesta nova era. É a infraestrutura de fibra que vai garantir a confiabilidade do 5G e escoar todo o tráfego de dados gerado pela tecnologia. Isso vai exigir uma comunicação ultra confiável e de latência quase zero. E será preciso instalar muita fibra Brasil afora. Nesse cenário tem desafio e tem oportunidades, claro. Para falar sobre eles, eu vou conversar com Eduardo Venturini, consultor técnico da RM para redes FTTX. Eduardo, FTTX com 5G. Quais são as expectativas da RM com isso no país? As redes 5G, elas vão demandar, para suportá-las, uma rede de fibra ótica. E a RM tem noção disso. Então, como fabricante global de infraestrutura, tanto de fibra quanto metálico, a RM está se preparando para essa explosão de conectividade que terá para suportar essa nova tecnologia, criando soluções end-to-end para atender esse novo mercado. Você falou sobre redes ópticas. Qual é o papel delas no 5G? Bom, para responder essa pergunta, eu vou fazer uma analogia para que todos consigam entender de forma mais fácil. Como um cano d'água em casa, a transmissão de dados funciona como um fluxo de água. Eu jamais poderia ter numa torneira da minha residência uma quantidade, um volume de água maior que entra dentro da minha residência. A rede, as redes de telecomunicações funcionam exatamente a mesma coisa. Como eu vou fornecer uma maior capacidade de dados para o meu usuário, se eu não tenho um meio que alimente por trás dessas antenas, por trás desses dispositivos, para alimentar esses dispositivos para levar até a ponta? As redes óticas são o único meio para fazer isso. Cabos metálicos e sistemas de rádio sofrem o quê? Limitações de bandas e interferências. Um dos pontos do 5G é a conexão rápida e confiável. Você pode falar mais sobre isso e qual a importância das redes ópticas nesse cenário? A tecnologia 5G, como de falado, ela não é uma tecnologia simplesmente de aumento de banda de transmissão de dados para o usuário. É uma tecnologia criada para permitir um maior número de conexões, criar facilidades de implementação de dispositivos IoT, implementação machine-to-machine, máquinas, automação industrial, carro autônomo, telecirurgias, aumentar a experiência do usuário com realidade aumentada e realidade virtual. Tudo isso demanda uma confiabilidade de rede muito grande. E quando eu falo confiabilidade de rede, eu não estou falando só um canal de comunicação de alta performance. Eu preciso garantir o quê? Escalabilidade da rede, disponibilidade, flexibilidade, modularidade para que ela funcione muito bem. A gente está muito acostumado na rede de telefonia celular, uma cobertura externa boa e coberturas menores com não tanta performance. No 5G isso não pode ser aceito. A cobertura ela tem que ser total e praticamente o tempo inteiro para que essas aplicações críticas funcionem. E haverá alguma mudança em relação às arquiteturas das redes ópticas? Sim, haverá. As redes ópticas, como elas estão construídas hoje, né, você tem acompanhado, as pessoas têm visto, o Brasil teve uma explosão muito grande das redes ópticas nos últimos 10 anos, vamos colocar assim, talvez um pouco menos. A gente vê. Com o advento do 5G, a gente falou agora há pouco de confiabilidade. Como eu garanto a confiabilidade na rede? A confiabilidade não é só um produto de qualidade. A confiabilidade é uma operação segura, uma disponibilidade da rede em 100%. Quando a gente fala de disponibilidade, é muito comum em ambientes críticos, como eram data centers, operações de bancos, que a confiabilidade é 99,999%. Confiabilidades muito altas. A rede 5G, para suportar essas aplicações críticas, vai ter que ter esse conceito na nova arquitetura de rede. Facilidade na manutenção, facilidade na expansão, segurança, gerenciamento. E isso passa por o quê? Um conceito novo de arquitetura e de solução. Então, a gente viu recentemente uma explosão grande de redes pré-conectorizadas. Isso vem o quê? Exatamente em direção do que? Das novas arquiteturas. Soluções com maior densidade para poder acomodar essa necessidade maior de fibra. Será preciso algum tipo de fibra especial para as redes 5G? Não. As fibras hoje instaladas, que nós temos nas nossas redes externas, fibras G652D, que é Low Water Peak, né, que permite vários comprimentos de onda, ou G657, elas atendem perfeitamente às necessidades existentes do mercado para hoje e para o futuro. Obviamente que os fabricantes de fibras
tendem a fazer o quê? Cabos com menor atenuação, cabos com rádio curvatura reduzido, conectores com melhores performances, de deixar mais margem ou ter mais potência para os dispositivos de rede. Isso permite uma flexibilidade na hora de um projeto de rede. Uma outra questão são as redes neutras. Elas mudarão o cenário das redes ópticas? Definitivamente. O que são as redes neutras? Né? São empresas que constroem rede e alugam infraestrutura, fibra ou um canal de comunicação para outras empresas que exploram o serviço de telecomunicações. Vejam, no país do tamanho do Brasil, você realmente necessita dessa terceira figura, né? Não só o operador em si, porque nas capitais e nas grandes cidades é muito fácil implementar uma rede, que é um negócio relativamente caro, explorar o serviço e comercialmente ter um resultado. O provedor de internet e as empresas de rede neutras, que são algumas empresas específicas, têm um papel fundamental para que o 5G no nosso país dê certo. E quais são os desafios e como você vê o futuro das redes ópticas? Uma rede de fibra ótica por si só não garante uma implementação de 5G com sucesso. Existe uma série de critérios que têm que ser atendidos para que essa rede ótica suporte essa nova necessidade do 5G. E qual que é essa necessidade que a gente comentou? Modularidade, escalabilidade, gerenciamento, densidade, disponibilidade de rede, rápida manutenção. Tudo isso vai impactar o quê? Na qualidade e confiabilidade da rede. É necessário que na hora da definição de um projeto de rede eu esteja pensando na minha necessidade atual, mas no meu futuro, porque uma rede 5G ou uma rede ótica, ela é uma rede que deve durar algumas décadas aí à frente. E como tudo isso vai funcionar com os sistemas legados? Uma rede bem construída, bem pensada, ela vai suportar aí fácil 20, 30 anos, porque a gente não tem um limite hoje prático para fibra, né? Hoje a limitação são os equipamentos. Porém, algumas redes, tal qual elas estão sendo construídas, são redes o quê? Que elas vão ser simplesmente descartadas, elas não vão suportar uma aplicação de 5G ou se tornar uma rede neutra. Elas vão ser simplesmente descartadas, como no passado foram construídas redes metálicas, foram implementadas tecnologias de banda larga, que muitas das redes não suportavam porque eram construídas com material inadequado. Como os data centers de borda se relacionam com o 5G? O 5G, ele só vai conseguir fornecer toda a tecnologia, todos os recursos que ela promete, como todo mundo enxerga, se eu tiver o processamento distribuído, né? O que é o processamento distribuído? Data centers de borda. Porque imagine só, eu quero assistir um stream de vídeo. Eu conecto na minha televisão e essa informação tem que vir lá dos Estados Unidos, um servidor que esteja lá. Só esse tempo de latência da transição de lá para cá vai consumir mais tempo do que eu deveria. Se eu não tiver também a informação necessária nas bordas, eu não consigo ter a latência que a tecnologia 5G me fornece. E como a RM se preparou para atender a todas essas demandas do 5G? A RM, sendo uma empresa de infraestrutura, ela enxerga desde a central, né, onde tem a geração do sinal ou a transmissão, até o usuário, né? Nós chamamos isso de solução end-to-end, passando o quê? Por desenvolvimentos de soluções de alta densidade para economizar espaço, porém alta densidade com total gerenciamento. Então temos uma série de famílias de distribuidores óticos que atendem essa necessidade. A outra preocupação é o gerenciamento dessa infraestrutura, porque a gente sabe que a maioria dos erros de indisponibilidade de rede é causada por falha humana. Então, a RM desenvolveu um sistema de gerenciamento de camada física para facilitar essa gestão. Toda uma rede externa, todo componente de rede externa, pensando naquele conceito básico, modularidade, facilidade de manutenção e expansão, baixas perdas. Se criou toda uma solução pré-conectorizada, desde o lado da central até o lado do usuário, eliminando a necessidade de fusão. Falar, mas fusão é ruim. Não, fusão não é um problema, mas assim, demora muito, tem muito mais tempo para você subir um link que caiu com uma fusão do que um cabo pré-conectorizado. Uma construção de uma rede pré-conectorizada ou uma ativação demanda 1/3 do tempo de uma rede convencional. Eu consigo restabelecer ou criar uma rede de forma muito mais rápida. E a RM, ela está ligada nessas tendências, desenvolvendo continuamente produtos para atender essa nova realidade de mercado.
Muito obrigado, Eduardo, e até uma próxima. Obrigado, Simone. Para mais informações, entre no nosso site ou mande um e-mail. Muito obrigado.